CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Leremos o Evangelho segundo o Espiritismo. A Dilane vai ler, fazer a prece e a gente começa o estudo. Capítulo 6, o Cristo Consolador. O item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas, e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina, seu jugo e a obediência a essa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Pode fazer a prece. Amigo Jesus, que possamos em Teu nome evocar os benfeitores que irão nos inspirar, os que escreveram esta obra, para termos uma manhã tranquila, de estudos e produtiva, que sejam atendidos irmãos que porventura sejam trazidos e que se suicidaram e sejam trazidos à nossa casa, que possamos com esse estudo, com essa compreensão, consolar e levar consolo para aqueles que nos ouvem, jamais pensar no suicídio como solução de qualquer problema. Então, em Teu nome, evocamos o nosso irmão altivo, ele e a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, a nossa irmã Ivone, que escreveu a obra com Leon Denis e o Camilo, que possam também nos inspirar, nos ajudar na compreensão dos textos que serão lidos. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Maria Santíssima, que envolve esses espíritos tão sofridos com o seu sentimento de mãe. Em nome do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, é que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Nós paramos aqui na página 308, não é? Teócrito sorriu. Não é aqui que nós paramos? Muito bem. Então, até ali aquele momento, quando ele vai dizer assim, Teócrito sorriu, passou complacentemente a destra sobre o ombro do interlocutor e observou paternalmente.
Então, antes da a fala do irmão Teócrito, o Belarmino foi quem estava respondendo uma pergunta do próprio Teócrito, que ele fez lá atrás. Vamos relembrar somente a pergunta. Está na página 306. Ele faz uma pequena afirmativa e uma pergunta. Segundo o que venho observando, meus amigos, tendes aproveitado bastante das instruções que vos têm sido ministradas. Estou informado do vosso interesse por tudo, o que a mim causa excelente impressão, por prenunciar modificações compensadoras em vossas resoluções e necessariamente em vossos destinos. Aí ele faz a pergunta: que deduzis quanto até agora observastes? Aí quem toma a palavra é o Belarmino, lembra? Só para vocês se situarem. Aí ele diz que se soubesse de toda essa ciência, de todo esse sistema, ele provavelmente não teria levado ao suicídio. E depois ele fala da sua convicção como espírito imortal. E quando ele termina a narrativa dele, a narração, melhor dizendo, o irmão Teócrito novamente toma a palavra. Mas aqui chegaram a um ponto em que eles estavam terminando a visita deles lá na colônia Maria de Nazaré. Eles visitaram os diversos setores, como a torre, o manicômio, o isolamento, e estavam no setor de reencarnação, terminando essa visita ali. Quando o irmão Teócrito, que é o responsável lá pelo hospital, ele faz essa colocação para eles e o Belarmino responde. Agora vamos de novo na narração do nosso querido Teócrito. Tens o verbo inflamado eluzido, meu caro Belarmino. Lembra que o Belarmino era um homem de muita cultura, de uma vasta cultura? Cultura todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Mas ele era poliglota, um professor de dialética, filósofo, um homem inteligentíssimo. Como diz o Camilo, um cabedal muito grande para um homem só. E o próprio Teócrito reconhece isso, quando da narração dele, que foi muito bonita. Esse aqui está ali, não precisa não. Pode levar um. Obrigado. Reconhece a sua vasta cultura, né? Tens o verbo inflamado e luzido, meu caro Belarmino. E enquanto falavas, estava a pensar em como seriam belos os discursos que proferias em tuas aulas clássicas de dialética. Que perseveres, então, formosas quanto edificantes resoluções. São os meus mais sinceros votos, pois que, assim sendo, os caminhos do progresso que serás compelido a realizar serão aplainados e fáceis de vencer. Então a gente viu que o Belarmino vinha com tudo para a reencarnação, vinha para vencer, lembra? Ele falou com veemência, veemência quer dizer com eloquência, com emoção. Ele diz assim, quanto ao que a mim particularmente concerne, entendo que serei forte para as consequências que terei que arrostar no destino. Então ele vai vir com vontade de vencer, e certamente esse espírito já veio e já venceu. Teócrito sorriu, né? Aí continua aqui. A evolução, todavia, não te deixes arrebatar demasiadamente pelo esplendor do panorama divino da vida, que a muitos outros antes de ti ofuscou.
A evolução do espírito para a luz é bela e grandiosa, não resta dúvida. A vida do homem, na sua incessante escala para o melhor, até o divino, é gloriosa epopeia que honra aquele que vive. Mas o trajeto é duro, meu amigo. Os espinhos e as urzes semeiam essas estradas redentoras, exigindo do peregrino da luz as mais ativas energias, os mais edificantes sacrifícios. Reconheço-te sincero, idealista, animado de dignificante boa vontade, e isso muito me satisfaz. Contudo, o entusiasmo por si só não levará ninguém à vitória real, senão à aventura duvidosa. Pondera na necessidade de te aprestares com armas morais sólidas para a travessia tumultuosa a que te obrigarás a fim de conquistares o primeiro degrau dessa imensa espiral evolutiva do teu destino, e o qual há de ser simplesmente próxima existência que tomarás na arena terrestre. Então o irmão Teócrito está pedindo a ele cautela. Você é entusiasmado, muito bom, mas nós já vimos outros se perderem, porque o caminho lá na Terra é entre urzes e espinhos. Nós sabemos disso. A nossa vida é fácil? Não é fácil. É de muita luta, de muita dor, de todos nós que estamos aqui na Terra. A de um suicida, de um ex-suicida, ela é superlativa, ela é muito maior do que a nossa. Então o irmão Teócrito, um espírito maduro, conhecedor da causa, porque trabalha ali há muitos anos com esse tipo de dor, ele está dizendo, tenha cautela, vai com calma, reconheça o teu entusiasmo, mas não deixa que a luz te ofusque, como já aconteceu com muitos. E ele continua aqui a dizer: viestes de uma encarnação em que foste primogênito de família conceituada, no seio da qual não te faltaram atenções e respeito. Então ele era um homem, era filho único, e o pai e a mãe tinham condições financeiras, e ele recebeu todo o apoio, tudo que ele precisava para estudar, para ser todas as facilidades que o dinheiro favorece a alguém. Ele teve tudo isso. Então o irmão Teócrito está lembrando a ele, não te faltar atenção nem respeito, família conceituada, fostes indivíduo culto, vivendo facilmente entre gozos e confortos vários, emprestados pelo ouro e pelas solicitudes insofismáveis de uma mãe terna e dedicada. Então ele teve o amor da mãe, o carinho da mãe, do pai, dinheiro, acesso a essa cultura toda que ele teve, acesso a tudo isso. Apesar de tudo isso, faliste, não suportando sequer as aflições de uma enfermidade física, patrimônio comum de toda a humanidade. Olha a chamada de atenção. Tá? Você teve todas as facilidades que um homem pode ter na Terra, mas apesar disso você faliu, você se suicidou. E se suicidou por causa de uma doença. E quem não fica doente nessa Terra? Coisa comum. Alguém nunca pegou um resfriado, pelo menos? Faz parte. Pensa agora, meu caro Belarmino, no que será a tua vida, sendo tu, como desejas, órfão, pobre, doente, baldo de consolações e esperanças, perseguido por adversidade irremovível. Caramba, ele pensou em tudo isso, das facilidades que ele teve, mas o irmão Teócrito está lembrando ele, você mesmo está escolhendo isso. Você quer ser pobre, órfão, então, deve nascer aqui no César Maia, no Coroado, num lugar
Imagine, a gente vai ali em trabalho. Quanta dor nessas comunidades aqui em torno da gente. É impressionante, né? Todos do mesmo jeito e um dando lição de moral no outro. Não entendi. Quem está falando para ele isso? Não. Quem está falando para ele, não é o Camilo. Quem está falando é o irmão Teócrito. É o diretor lá do hospital, nós falamos. Nós relemos lá a pergunta que o irmão Teócrito fez. Quem respondeu foi o Belarmino, com veemência, que ele tinha o poder da oratória. E, novamente, toma a palavra, o irmão Teócrito está dizendo para ele, ó, lembra, você teve todas essas facilidades, mesmo assim você faliu. Agora, meu caro Belarmino, no que será a tua vida, sendo tu, como deseja, órfão, pobre, doente, porque ele morreu da tuberculose, ele foi tuberculoso, não aguentou a tuberculose e se matou, se suicidou cortando os pulsos. Então você vai ser agora pobre, órfão, doente, baldo de consolações e esperanças, não vai ter mais aquela mãezinha, porque eles não têm direito à família, porque eles deixaram a família sofrendo muito com aquela dor, não vai ter alguém que o envolva em consolações, e perseguido por adversidades irremovíveis. Que adversidades irremovíveis são essas? As causadas pelo suicídio. Aquela tristeza que ele não sabe de onde vem. Aquela melancolia, né? E porque ele é um devedor da lei de Deus, um trânsfuga da lei. Nós recebemos aqui, esses dias, uma pessoa que dizia assim, entrou aqui aos prantos e nós fizemos o que estava ao nosso alcance. E ela dizia assim, eu sou um covarde, eu vim para aqui porque eu sou um covarde. E por que você é covarde? Porque eu fui subir lá no último andar e não tive coragem de me jogar. E de novo eu fui covarde uma segunda vez. Já que eu não consegui me jogar lá do alto, eu fui para o BRT. E fiquei ali na estação, passava um, passava dois, e ela veio desesperada para cá. Então você vê, são as aflições da vida. As aflições. Muitos espíritos em torno daquela criatura, desse ser. E que nós tivemos que consolar, fazer o nosso trabalho, demos os passes. Ela estava cercada de muitos espíritos suicidas, por isso a vontade dela também do suicídio, né, dessa pessoa. E nós então conversamos, ela tomou o passe e no final ela saiu sorrindo daqui bem. Olha como a vida é complicada, a vida não é fácil, a gente não sabe o que acontece dentro das paredes dos lares que a gente passa, sejam eles ricos ou pobres. A dor campeia em torno de nós e dentro de nós. E o interessante que no final essa pessoa estava bem, ela apertou a minha mão, né, agradeceu a Dilane, apertou a minha mão, a Dilane foi lá para cima, ela ficou comigo aqui um pouco mais e disse assim, eu sou muito desconfiada, eu não creio nessas coisas. Ó. Mas vamos ver como é que vai ser a minha noite, porque ela já não dormia algumas noites. Falei, que Deus te abençoe. Ela buscou consolo, foi o anjo da guarda dela, foi o guia dela que a trouxe aqui. Ela recebeu, essa pessoa chegou aqui, não estou dizendo se é homem, se é mulher, é um ser, tá? Para ninguém, não, vai que ela está nos escutando. Então é uma história que serve de exemplo, mas não estamos dizendo quem é. E ela disse assim, eu falei, tudo bem, que Deus te abençoe. Não podia fazer mais nada aqui, o que nós podemos fazer? E ela foi embora.
Ela disse, mas eu vou voltar. Eu falei, tá bom, pode voltar quando quiser. Médium, descrente, e foi embora. Um dia desse aí, no sábado, logo depois, um sábado seguinte, isso foi durante a semana, um dia da semana, uma segunda-feira, uma terça-feira, não me recordo bem. Pedimos que ela viesse para o passe de quarta-feira, ela não veio, mas no sábado ela veio. Eu perguntei, como é que você está? Estou bem, muito obrigado, dormi bem, não tive mais problema até então. A gente botou ela aí para servir sopa, comida, vai trabalhar então. E estamos aguardando que essa pessoa, que esse espírito volte encarnado, né? E venha estudar, para se fortalecer nessa doutrina. Porque esses espíritos aqui, como Belarmino, ele está se fortificando nesse estudo aqui, só que lá no mundo espiritual. Ele está se fortificando na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não é só, ela é muito mais do que a gente imagina. Ela é muito maior, porque isso é um plano divino. Ela não veio apenas para os encarnados, também para os desencarnados. Porque eles são espíritos, como nós. E analisando a reencarnação, o objetivo da reencarnação, analisando os seus pendores, as suas dificuldades, eles vão programar uma reencarnação de acordo com as necessidades espirituais deles. E quando chega aqui à Terra, sendo fortificado pela doutrina espírita, eles vão ter muito mais condições de vencer. Então, uma doutrina universal, tanto quanto o cristianismo. O cristianismo veio através de um espírito tão forte, tão grande, que nós não imaginamos a grandiosidade do Cristo. Tão forte, tão grande, o que ele falou ficou até hoje. Não escreveu nada. O homem deturpa daqui, mas a essência está ali. Mexe no Evangelho, bota o que quer, mas a essência dele está ali no Evangelho. E ele, sabendo que o homem ia esquecer ele mesmo, vem a doutrina espírita para alavancar o progresso do homem na Terra. Então, esse conhecimento se espalhará por toda a superfície do globo e também no mundo espiritual. Da mesma forma que existe aqui no mundo encarnado muitos indiferentes para Deus, para Jesus, para as coisas do espírito, no mundo espiritual também. Espíritos materialistas. Parece uma, como é que chama? Contradição, contraditório, né? Como é que pode ser um espírito materialista? Como tem cristãos materialistas, religiosos materialistas, médiuns materialistas. Tem. Então a doutrina vai aclarar isso, vai sedimentar esses conceitos na alma humana, até um dia o suicídio não fazer mais parte da vida humana, da vida na Terra. Aí a Terra vai caminhar, vai progredir. O Belarmino, então a gente vê as pessoas aqui, a gente conversa pobre, aí o pobre quer ser rico. O pobre quer ser rico porque ele acha que a infelicidade dele está na pobreza. Aí você vê a rainha de França, que a Dilane gosta muito de ler, dizer assim, não é o ouro que nos conduz os degraus para o céu, não é o ouro. Que ela diz assim, rainha eu era entre os homens, então ela tinha beleza, poder, riqueza, e ela não alcançou a felicidade, porque ela não soube
administrar tudo que ela recebeu. E ela diz, tudo ficou isso, é apenas uma sombra. Ela diz, isso tudo é uma sombra. Ficou. Aí o pobre quer ser rico. Ele não sabe a responsabilidade que é ser rico. E por que ele é pobre? Porque ele precisava passar pela experiência da pobreza. Como todos nós vamos precisar passar pela experiência da pobreza, tanto quanto da riqueza. Se já não passamos. Pobreza, riqueza, poder. A Condessa Paula, está ali no Evangelho, ela venceu. Ela era rica. O marido era rico. E ela diz assim, essa foi a prova que eu deixei por último, por ser a mais difícil. A mais difícil. Pobre. Prova da riqueza. A riqueza é uma prova, porque te dá muitas facilidades e te faz muitas vezes indiferente. Então é o espírito. A gente precisa raciocinar como espírito, espírito imortal. Você é um espírito. Você não tem 15 anos. Você é bem velhinha. 14. Tem milhões de anos como espírito. Está num corpo que é novo. Agora, o que você vai fazer com esse corpo? O que você vai fazer da posição social que você tem? O que você vai fazer da sua feminilidade? O que você vai fazer da sua inteligência? Livre arbítrio. Escolha. Isso para todos nós. Estou falando da menina que é a mais nova. Não foi assim conosco e não continua sendo? Livre arbítrio. Viu lá? Não ficou bom? Ali não tem como vazar mais. Então vamos lá. Acabou aqui, né? Não, Onde é que eu parei? Tá aí, Apesar de tudo isso, falistes, não importando sequer as aflições de uma enfermidade física, patrimônio comum de toda a humanidade. Pensa agora, meu caro Belarmino, no que será a tua vida, sendo tu como desejas, órfão, pobre, doente, baldo de consolações e esperanças, perseguido por adversidade irremovível. Será também uma epopeia, não pequena e nem despida de sublime grandeza, a ser vivida e vencida, pois tu queres vencer. Porque será um calvário de redenção que deverás palmilhar com resignação e dignidade, jamais entre revoltas e ultrajes à providência, porquanto isso empalideceria a vitória se não a anulasse. Agora você vê, isso aqui é a história do Belarmino, mas a gente tem que trazer para nós, para a nossa vida. O que eu tiro desse pedaço aqui mais? Olha o que ele diz aqui. Será também a epopeia da vida, né? O que é epopeia? O que é epopeia? Uma história, né? Uma história de vida. Vamos botar aqui, ó. São Google de estudo. O que é epopeia? Poema extenso que narra as ações, os feitos memoráveis de um herói histórico ou lendário, que representa uma coletividade. Poema épico, poema heróico. É o poema da vida, é a vida, é a epopeia. As circunstâncias que nós vamos ficar, sucessão de eventos extraordinários, ações gloriosas, retumbantes, capazes de provocar a admiração, a surpresa, a maravilha, a grandiosidade da epopeia. É isso aí. Cada um de nós está vivendo a epopeia da vida. Então o que ele disse aqui de importante? Será também uma epopeia,
não pequena e nem despida de sublime grandeza. Nenhuma das nossas vidas nenhum de nós que está aqui, de nenhum ser humano, é pequena essa epopeia ou não é importante. É importante sim para nós, para a nossa vida. É muito importante, porque ela é sublime de grandeza a ser vivida e vencida. Aí ele diz aqui, pois tu queres vencer. Nós estamos aqui para quê? Para vencer ou para ser derrotado? O que a gente quer? A gente torce para o time de futebol para vencer, para o nosso time, o Vascão, né? Todo mundo aqui é vascaíno, que eu sei. A gente torce para o presidente que a gente escolheu vencer, o político. A gente torce para o filho dar certo, ser um homem de bem. A gente torce por tanta coisa. Por que não torcer por mim, se eu torço para todo mundo vencer? Eu tenho que ser vencedor dessa vida. E o suicídio é uma derrota. Então a moça disse assim, eu sou uma covarde. Não, covarde seria se ela se matasse. Aí sim, seria uma covardia diante da vida. Uma covardia diante da vida. Talvez um herói diante da morte. Não tem medo da morte. Mas um covarde diante da vida. O suicídio é uma covardia. É um ato de covardia. E vocês querem ser chamados de covardes? E nós estamos aqui porque não existe a morte. Vai fugir de uma situação. Vai tentar driblar uma situação que não vai ser resolvida. Porque o pensamento continuará o mesmo, o sentimento continuará o mesmo, com acrescido de você não vai poder resolver mais, porque você já morreu, já matou, já se matou, não vai poder resolver naquele momento. Acrescido da revolta contra a lei de Deus. E essa lei é abrangente em todos os aspectos. Essa lei é física, porque você vai sentir no seu corpo físico, no perispírito, todas as agruras da morte, todas as dores. É física. Se der, se não conseguir o guia no momento resgatá-lo e levá-lo lá para a zona umbralina, lá no Vale dos Suicidas, que é o único lugar que você tem para ir, não tem outro melhor. Lá é o melhor lugar que um suicida pode ir, porque ali ele tem a proteção de Deus. Se ele não for para lá e cair nas mãos desses bandoleiros do além, me perdoem a palavra, vagabundos, espíritos vagabundos, maus, perversos, vocês podem ficar lá anos, séculos, milênios, preso na mão desses espíritos, sofrendo toda a viciação possível, imaginária e inimaginária. Vale a pena se matar? Não queiram experimentar isso. Não queiram. Não queira saber se o que nós estamos dizendo aqui é verdade. A Dona Ivone, o Camilo, Leon Denis estão passando isso aqui para a gente. E a realidade, através do trabalho mediúnico, ratifica tudo isso para nós. Espíritos sofrendo há milênios. Há milênios. A gente se pergunta, meu Deus, como pode isso? Então querem vencer, ele está dizendo, como ele disse aqui, ó. Pois tu queres vencer, repetindo. Fica essa pergunta ecoando nos nossos ouvidos. Vocês, cada um que está ouvindo de casa ou aqui presente, quer vencer a vida? Ou quer ser chamado de covarde? Porque será um calvário, aí volta lá para a vida dele, que é a nossa vida. Nós estamos nessa vida aqui. Um calvário, o que é o calvário? O que é o calvário?
Andriele não sabe o que é Calvário. O que é o Calvário? Jesus não teve o Calvário de Jesus, aquela caminhada dolorosa até a cruz, a Via Crucis, aquilo é um Calvário. Hoje comemoramos a Páscoa. A Páscoa significa vida para nós, vida. Porque Jesus veio dizer assim: a morte não existe. Jesus apareceu com seu corpo espiritual. Ele foi o vencedor da morte. Ele foi vencedor na vida e na morte. Suportou todo um calvário de dor, de aflição, de humilhação, de tortura, de traição. Por que eu não posso ser traído? Por que eu não posso ser enganado? Por que eu não posso sofrer? Se o Cristo não precisava e passou por tudo isso, mostrando para nós o seguinte: eu posso, vocês também podem. E mais, vocês podem fazer muito mais do que eu fiz. E ele aparece no seu esplendor, parece a Maria Madalena, dizendo: eu não falei que ninguém morre? Eu não falei que a vida continua? Ah, Jesus ressuscitou. Não ressuscitou coisa nenhuma. Ele não morreu. Ele apareceu com seu perispírito, com seu corpo espiritual. Quem acredita que Jesus ressuscitou com seu corpo físico é problema de quem acredita. A gente tem que ter o discernimento, a lógica, o raciocínio lógico de que isso é impossível. Impossível. Ah, mas Deus pode tudo. Mas Deus não derroga a lei que ele fez. Ele vai derrogar a lei? Então ele não é estável. Então ele é instável. Se ele fez uma lei e vai derrogar a lei, de fato Deus pode tudo, mas então não é esse Deus que eu quero para mim. Impossível. Falando ali com as mães sobre isso, aí eu falei para elas assim, nós conversamos. O camarada lá, o corpo físico, que é uma massa de carne, é cremada. Tem muita cremação, né? A tendência é que seja todo mundo cremado com o tempo, acabar com os cemitérios. Ali tem problema do lençol freático, tem uma série de coisas. Então, vamos cremar. Vira pó. Aí o pó bota no vidrinho, né? Ou numa caixinha. No outro dia, eu já contei isso. A senhora veio aqui: você está com saudade do seu marido? Não, ele está sempre pertinho de mim. Aí abriu a bolsa, tirou um vidrinho com as cinzas dele. Falei: ah, tá bom, ele está aí, né? Ele está aqui perto de mim. A crença, o que a gente vai fazer? Mas aí tem pessoas que pegam as cinzas e jogam no mar, não tem? Aí vem um peixinho e come aquela cinza. Aí o pescador pega o peixe. Você leva para sua casa, frita e come. Como que aquele corpo vai voltar a ser um corpo? Como? Isso é impossível. Isso sim seria um milagre. Isso sim seria um milagre. E Jesus mostrou que não tem milagre, que não existe milagre. Existe a lei de Deus. Olha, eu estou aqui, eu estou vivo. Não existe a morte. Vocês não são cristãos? Por que pensam em se matar? Aqui o Belarmino foi o único coerente, porque ele era discípulo de Augusto Conte. Ele era materialista. Para ele tudo se acabava depois no túmulo. Aí vocês vejam que doutrina nefasta é o materialismo. Uma doutrina perniciosa. E o positivismo faz parte aqui da nossa história, né? Faz parte. E quando a gente vê o mundo materializado, olha a consequência. Quanta guerra, quanta dor. Se acreditasse, todos
tivesse a certeza, a gente não acredita mais, a gente tem certeza de que a vida continua. Um país ia invadir o outro, dizimar milhares de pessoas. E como a guerra embrutece o homem, como está aqui no livro dos Espíritos, ele se torna bruto, animalesco, abusa das moças. A guerra leva à animalidade. É o superlativo da animalidade. Então isso que faz isso é o materialismo. O vizinho quer o que tem o outro. Ele quer tirar do outro a riqueza do outro. Todas as guerras, todas elas sempre traz a economia, o interesse econômico. Por que um país vai invadir o outro? Porque quer o petróleo do outro, quer a riqueza do outro, quer o ouro do outro. E se bobear, vão levar aqui também. Do jeito que a banda está tocando, tem riqueza aqui. Aí você acha que quem vem lá de fora vai entrar aqui para quê? Vai tratar todo mundo bem? Me dá licença, por favor, deixa eu pegar esse diamante daqui, esse petróleo, essa água. Está quase tudo vendido mesmo. Vão entrar e vão arrebentar a boca do balão, como dizem. Vou entrar, vou tomar e pronto que eu sou mais forte. Isso é uma doutrina, é um pensamento materialista. É o que faz, o estrago que faz essa doutrina nihilista. Então, vamos vencer? Estamos aqui para vencer. Vamos à vitória. Aí ele diz mais aqui, né? Pois tu queres vencer, porque será um calvário de redenção que deverás palmilhar com a resignação. O que é resignação, Andriele? Não reclamação, você não reclamar, ser resignado. Não se revoltar diante das dores, das dificuldades que você não pode mudar. Então você tem que ser resignado, não adianta lamentar. Ah, a Lurdinha desencarnou, o que eu vou fazer? Vou xingar, vou gritar, vou deixar de acreditar em Deus? Eu tenho que ser resignado. Diante das adversidades que eu não posso resolver, eu preciso ser resignado e buscar meios para superar essas dificuldades. Jamais entre revoltas, é o contrário da resignação, a revolta. Jamais entre revoltas e ultrajes a providência, porquanto isso empalideceria a vitória, se não a anulasse. Então, diante das adversidades da vida, sejamos resignados e não revoltados. E não falar mal de Deus, dizer que Deus não existe. Será necessário algo mais do que o entusiasmo, Belarmino, muito mais. E convém que te prepares antes da peleja iniciada. Olha o conselho dele. Muito mais do que entusiasmo. Porque quando você entra no jogo, é que você vê o quanto é difícil. Nós estamos aqui na Terra e a vida não é fácil. E quantos de nós já foi suicida no passado? Quantos? Estamos aqui. Vai sair derrotado de novo? Vamos lá. Mário Sobral aproximou-se tranquilo como sempre. Dignai-vos atender-me um instante, irmão Teócrito. Aqui me tens, filhos. Dize tudo, confiante. É que desejo tomar uma resolução. Tomei-a já. Mas é preciso ser auxiliado. Sinto-me um tanto desorientado. Bem sei, Mário. Continua. Tornou enternecido o diretor do Hospital Maria de Nazaré. Irmão Teócrito, quem é o responsável direto por mim nesta colônia correcional?
em que me vejo internado? Sou eu, Mário. O próprio irmão Teócrito. Sou eu, Mário. Ainda bem. Espero assim encontrar facilidades para os projetos que me empolgam. Senhor irmão, por quem sois? Apiedai-vos de mim. Não posso mais. Providenciai meu retorno à sociedade terrena. Quero ser homem outra vez. Quero desafrontar-me dos ultrajes por mim mesmo levados a efeito no seio de minha família. A minha mãe, Deus do céu, a quem cobri de desgostos desde o berço até o túmulo. A minha esposa, a quem atraiçoei e abandonei as vicissitudes diárias. A meus filhos, os quais rejeitei e esqueci. E a Eulina, quero forrar-me da obsessão exercida em minhas recordações pelo remorso do crime cometido contra aquela pobre mulher. Preciso esquecer, irmão Teócrito. Oh, acima de tudo esquecer, a fim de lograr tréguas, serenidade, para desenvolver ações apaziguadoras, capazes de amansarem as angústias que me aferventam a consciência. Tudo quero tentar, a fim de que eu também progrida, já que a lei é progresso incessante para toda a criação, conforme as instruções que aqui recebemos. Quero espiar e reparar. Agora olha o espírito e o irmão Mário Sobral pedindo para vir. E nós fizemos o mesmo com o nosso guia. Ele perguntou: quem vai ser o responsável por minha encarnação? Irmão Teócrito: eu mesmo. Eu mesmo. E só para a gente recordar, você vai ver uma criança sem um braço, dolorida aqui na terra. Eu vou terminar esse capítulo aqui todo, viu? Que senão vai ficar faltando um pedacinho. A gente vai passar uns 10 minutinhos no máximo. Mas vocês vejam só. Ele se apaixonou por Eulina, uma amante. Ele tinha mulher e 3 filhos. E o que fez Eulina? Eulina era uma brasileira e enganou o Mário Sobral. E quando tirou dele o que ela precisava, ia vir embora com outro brasileiro. A história está lá atrás. E ele ficou danado da vida. Ele implorou: não faça isso. Não faça isso. E ela desdenhou dele. O que foi que ele fez? Estrangulou Eulina. Com as próprias mãos ele matou Eulina, assassinou. E vendo aquilo, o corpo diante dele, ele amarrou um lençol no pescoço, amarrou lá no umbral da casa e se suicidou. Se enforcou. Que triste. Então, já no mundo espiritual, nós vamos ver aqui o braço dele, porque ele não se sentia digno daquelas mãos. E olha o remorso, o que eu fiz, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, e a Eulina, o que foi que eu fiz? Meu Deus, eu tenho que esquecer isso, eu tenho que acabar com esse pensamento, eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Só tem um meio: mergulhar na carne. Alguém lembra aí do que foi no passado? Aí quer reclamar que a vida está difícil? Tenho certeza que está muito melhor do que aquilo que a gente merece. Está muito melhor do que merecemos. Porque a lei é de amor. Reencarnar não é castigar. Reencarnar é da lei, todos reencarnamos, e é um ato de amor. Quando você vê alguém aleijado, doente, Deus não foi injusto, muito pelo contrário, foi justo. É a lei de amor sobrepujando a lei de justiça. A lei é de justiça, mas sobretudo ela é de amor.
a gente reclama que é traído. E as traições que eu cometi e não me lembro mais? Muitas vezes nós pedimos para passar por essa prova. Nós pedimos. Vamos continuar aqui com o nosso Mário. A imagem humilhada e frágil de Eulina, indefesa sob minha brutalidade, debatendo-se na agonia malvada do estrangulamento entre minhas mãos, absorve minhas faculdades, anulando ensejos para quaisquer outras ponderações, obsidiando-me as ideias, enlouquecendo-me as fibras mais íntimas do meu ser. E eu preciso afastar da mente esse quadro satânico, a fim de poder sentir o perdão do céu, orvalhar de esperanças a minha consciência inconsolável. Olha quanta dor desse espírito, quanta dor. A culpa, o remorso, aquilo não saía da cabeça dele. E lá não dá para dormir não, que às vezes a gente vai dormindo, vai jogando as besteiras que a gente faz para debaixo do tapete. Lá não tem como fazer isso, o espírito não dorme. É dia e dia, com a consciência culpada. Quero sofrer, irmão Teócrito, a trágica tormenta do vale sinistro não bastou. Quer dizer, a dor que ele passou lá no vale dos suicidas não bastou. Não foi por Eulina que ali me debati, foi por mim mesmo, seguindo os escalões dissonantes do meu ato de suicídio. Prometi de joelhos a sombra dolorosa de Eulina agonizante, ser outra vez homem, arrastar uma existência do berço à velhice e ao túmulo, destituído das mãos que a estrangularam. Olha que o espírito fez. Ajoelhado sobre a sombra de Eulina, porque ele não sabia onde estava Eulina. Eulina estava na mente dele o tempo todo. Ele chorando, ajoelhado: eu vou nascer sem os braços. Eu não quero ter mais essas mãos. Eu não sou digno de ter uma mão assassina. O que foi que eu fiz, Senhor? Eu mesmo me darei tal punição como testemunho do meu sincero arrependimento. Não é o Senhor Deus que me impõe. Olha, Deus não castiga ninguém. Ele está dizendo, não é Deus que me impõe eu nascer assim. Eu quero, para suavizar minha consciência culpada. Não é Deus que me impõe. Não é a lei que me exige. Sou eu, voluntariamente, suplico ao Pai todo misericórdia que me conceda, como supremo reconforto, a minha desventura de trânsfuga da sua lei de amor ao próximo, como supremo ensejo de reabilitação em meu próprio conceito, já que a morte é quimera a iludir os incautos que se arrojam pelas brenhas do suicídio. Infelizmente para nós, apesar de todo esse conhecimento, uma grande amiga nossa se afastou da casa, estudou muito aqui conosco e mesmo assim se suicidou. E vocês não imaginam o desespero dela lá no mundo espiritual. O desespero. Como ela deve estar implorando para voltar, para retornar. E como o Mário pedindo para passar pelas mesmas dores que a levaram ao suicídio. Então, o suicídio é uma ilusão, é uma quimera. A morte não existe. Sim, passarei sem as mãos que serviram para assassinar uma pobre mulher indefesa, que se volte contra mim o crime cometido contra Eulina.
e que eu me veja tão indefeso, destituído das mãos, como Eulina, destituída de forças, naquela noite abominável, acometida de surpresa ante minha ferocidade. Creio, irmão Teócrito, que somente assim obterei alívio para depois encarar de frente os demais débitos a serem saudados com a ajuda paternal de meu Deus e meu Criador. É comovente a história do Mário. Mas essa é a nossa história também, meus irmãos. Não reclamem da vida, não reclame das dores da vida. Nós pedimos, nós necessitamos passar por tudo que estamos passando. Inclusive as dores sociais que estão se aproximando cada vez mais de nós. As grandes dores, os grandes momentos, ainda não nos atingiu. Mas a noite vai chegar com tempestade forte. Sejam resignados. Não busquem na morte a solução do problema. O antigo boêmio de Lisboa discorria desfeito em prantos, ao passo que nosso digno tutor espiritual enternecido obtemperou gravemente. Já refletistes maduramente na extensão das responsabilidades que arrostarás com semelhante reencarnação, meu pobre Mário? Olha só, o instrutor está dizendo para isso, é duro demais. É isso mesmo que você quer? Você já pensou que você vai arrostar, quer dizer, arrastar isso a sua vida toda? Você já parou para pensar? E mais, ele disse aqui atrás, só assim eu vou ter minha consciência tranquila para resolver os outros problemas. Problema com os filhos, problema com a mulher, os problemas que ele deixou. Ele quer resolver esse, que é premente, que é mais premente. Então, diante da sua dor, o digno irmão Teócrito diz, é isso mesmo que você quer? Fica para cada um de nós quando a dor bater forte. É isso mesmo que vocês pediram. Foi isso mesmo que nós pedimos antes de reencarnar. E novamente, a Páscoa, Jesus, o símbolo da vida, não da morte. Eu não sei porque cultuam Jesus na cruz. Jesus não está na cruz, ficou o corpo. Como o meu corpo não vai ficar no túmulo, vai ficar o corpo, ou melhor, a minha alma não vai ficar no túmulo. Vai ficar o corpo no túmulo, cheio de podridão. Mas a minha alma não, ela segue. Como seguiu Jesus translúcido. Aí ele responde, né? Já, irmão Teócrito, sim, reconheço-te, aí vem irmão Teócrito de novo, reconheço-te sincero e forte para o resgate. Eu acho que eu vou parar aqui que está em cima da hora. Falta só um pedacinho. Vocês querem um pedacinho ou eu paro aqui? Hã? Tá, então vamos lá. São 10 horas em ponto. Vai passar uns 5 minutos só. Reconheço-te sincero e forte para o resgate, plenamente arrependido do passado culposo. Realmente esse será o recurso aconselhável para o teu caso. Medida drástica que te moverá com muito menor morosidade a reabilitação honrosa que te exige a consciência. Pondera, no entanto, que foste também suicida. E por isso, necessariamente, as condições precárias em que se encontra tua presente organização, teu invólucro fluídico, modelador que será da tua futura construção carnal, levar-te-á receberes com o renascimento um corpo enfermo, debilitado por achaques irreparáveis,
no plano objetivo ou terreno. Não esquece, você é suicida. Olha como é que está o teu corpo. É ele que vai modelar o corpo físico. Então vai ser uma criança triste, sem braço, a vida inteira. Eu desejo, irmão Teócrito, tudo ser-me-á preferível ao suplício deste remorso que me mantém agrilhoado ao inferno que se alastrou em minha alma. Ao menos como homem, quando tudo me faltar, para só as desgraças me flagelarem, terei um consolo, o qual a misericórdia do Todo-Poderoso nosso Pai concederá, como esmola suprema à minha irremediável situação. O esquecimento. Ele queria esquecer aquilo tudo. Então, graças a Deus, a gente não lembra do nosso passado, mas confiemos em Deus, porque a vida é justa para conosco, e lutemos para não cairmos em tentações. Lutemos. Condoído, o belo iniciado prometeu interessar-se imediatamente pela sua pretensão, acrescentando paternalmente: no momento que se concluam as instruções que vos temos propiciado, visita-me no meu departamento, Mário, a fim de estabelecermos entendimentos para os preparativos de tão melindrosas realizações. Em seguida, convidou-nos a tomar parte da comitiva que, sob seus cuidados, buscaria pesquisar meios para a reencarnação, já ordenada e programada de alguns pupilos seus, os quais se submeteriam assim à terapêutica por excelência, ainda sob a vigilância, muito embora vários deles já se encontrassem dependentes do Hospital Maria de Nazaré. Iríamos, no entanto, como simples observadores, visto nossa condição não permitirem colaboração de qualquer natureza. Então eles iam assistir agora algumas reencarnações de alguns espíritos suicidas, como seria. Já de posse das instruções necessárias e pronto para encetar a espinhosa missão, o abnegado paladino de Maria, que é o irmão Teócrito, voltou-se para nós outros, exclamando: temos ainda muito tempo, pois os serviços que me estão afetos somente serão realizáveis pela calada da noite. Ide repousar, meus caros amigos, até que vos mande buscar, a fim de seguirmos para o local indicado, uma vez que só pela alta madrugada estaremos de volta. Roberto e Carlos de Canalejas aproximavam-nos no intuito de reconduzir-nos ao pavilhão onde residíamos. Rosália despedira-se, prometendo reencontrar-nos no mesmo local, já no dia imediato, para o prosseguimento das recomendações do nosso muito querido tutor, irmão Teócrito. Bonito, não é? Que história! Pois é. Alguma pergunta? Não pense que isso eu não leio com emoção também, eu não sinto, eu penso. E eu já li algumas vezes, talvez uma dezena de vezes essa obra, ou mais. Mas para mim é sempre como eu estivesse lendo pela primeira vez. Então, fechemos os nossos olhos e imaginemos Jesus com todo o seu esplendor envolvendo a terra nesse momento, estimulando-nos ao bem, estimulando-nos a amarmos uns aos outros como Ele nos amou, estimulando-nos à vida. Jesus sustentando esses espíritos que fazem parte dessa grandiosa obra.
Belarmino, Mário Sobral, Camilo Castelo Branco, o irmão Jerônimo de Araújo Silveira, o nosso irmão a todos esses, recebam o nosso pensamento de gratidão e desejo de que vençam, e que vá esse pensamento atingi-los onde quer que se encontrem, eivado do amor de Jesus Cristo. E aproveitando, Senhor, que essa luz de esperança possa envolver também a todos os que se encontram naquela imensa colônia, como um lenitivo, eivado do perfume das rosas, incentivando e encorajando-os a todos à vitória, à reencarnação, que entendam que são filhos de Deus, estão fadados à perfeição. Com isso, sairão vitoriosos. Que Deus os abençoe e os ajude. Que Deus nos abençoe. Nós outros que estamos aqui na terra, suicidas ou não, ex-suicidas ou não, que também consigamos vencer. Sob as bênçãos de Jesus, sob as bênçãos dos nossos guias espirituais, como o irmão Teócrito faz pelo Mário e fez por tantos outros. Sejamos nós também inspirados e envolvidos no amor dos nossos guias espirituais, para vencermos a atual etapa evolutiva que nos encontramos. Que Deus abençoe a nossa casa de amor, que Jesus fortifique a nossa casa, para que ela seja esse celeiro que acolhe esses irmãos tão sofridos e que divulgue o teu Evangelho, Jesus, e a doutrina espírita. Que seja então, em nome desses espíritos guias da humanidade, como irmão Teócrito, como Maria Santíssima, como nosso altivo, e toda a direção espiritual da nossa casa de amor, em nome da Dona Ivone, de Leon Denis, do Camilo que narra essa história, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, é que encerramos os estudos da manhã de hoje, desejando que Jesus envolva a todos, para que tenhamos um domingo de paz e amor em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus.